Peraí, gente, só um momento que tá bugando aqui. Não tá aparecendo quando eu coloco para vocês o slide que eu quero. Gente, quando eu falo de antropologia, a gente mencionou, fez todo um direcionamento no decorrer da historicidade, né, da humanidade, e ela vai considerar muito a cultura, né, os diferentes papéis das classes sociais, de como essas classes vão moldar, né, essa cultura, essas tradições, essas práticas culturais, né? Esse entendimento, essas concepções de mundo com relação a, ao meio ambiente também. Então, a gente tem aí uma prática, né, voltada para o meio ambiente. A gente vai falar justamente que a gente tem uma antropologia totalmente ligada e inserida nesse propósito, porque ela vai ser uma das ciências sociais mais bem posicionadas para apoiar esses esforços sistêmicos necessários para que a gente entenda a questão ambiental, né, na defesa desse meio ambiente. Então, ela já nasceu com essa necessidade de compreender essas relações humanas. Então, se ela nasce com a necessidade de entender as relações humanas, consequentemente, ela vai se preocupar também com o meio ambiente, com os seres vivos, com a biodiversidade. Então, a gente tem essa situação de catástrofe ao redor do mundo, ecologicamente falando, né, de uma forma muito abrangente, e isso preocupa também a antropologia, porque a dimensão toda operacional desse desenvolvimento sustentável, ela também vai requerer ajudas dessas ciências sociais para esse estudo, para uma melhor sistematização de soluções para essas problemáticas do meio ambiente, gente. Então, a gente vai ter que apresentar um conjunto de propostas e a antropologia está no meio dessa interdisciplinariedade, para que a gente tente encontrar essas soluções como resposta a esses riscos do meio ambiente. Então, Professora, pode falar. não consigo ver a senhora. Me ouvir? Não consigo ver não Ah, está gente, aparecendo a eu imagem. esqueci a câmera Até o áudio tá travando. Estão me vendo Tá agora travando que um eu esqueci a pouquinho. câmera desligada, fiquei falando aqui. Mas vocês Sim, agora estavam tá me ok. ouvindo? Porque eu estava falando horrores. Sim, Não, tava travando, professor. Travou muito. eu consegui lhe escutar bem, só não tá conseguindo ver mesmo. Ah, tá. A maioria estava conseguindo me escutar, então, graças a Deus. Eu acho. Gente, o que eu estava falando é que a antropologia, justamente, ela vai se preocupar com relação, ela faz parte desse rol de disciplinas, né? A gente encontra aí o termo da interdisciplinariedade na tentativa de encontrar as soluções para os riscos, para as problemáticas no meio ambiente, tá? No mundo todo.
Então, a gente vai encontrar, vai partir de premissas que a gente tem esse propósito de estudar a antropologia juntamente com a sustentabilidade. Então, a antropologia, ela está inteiramente ligada com esse propósito. Vocês estão conseguindo me ver e me enxergar? Estou preocupada, que Sim, estavam agora falando sim. horrores. Tá ok. Então, nesse sentido, quando a gente fala sobre a sustentabilidade e a antropologia junto, peraí, gente, que apareceu um. Agora, voltou. Tá gravando. Quando a gente fala da sustentabilidade, a gente vai falar justamente desse apoio, desse mundo, dessa bilateralidade entre antropologia e sustentabilidade, porque ela vai sempre colaborar de alguma forma, né, para a solução desses riscos. Então, eu vou ter uma construção de um movimento global para que esse desenvolvimento se torne cada vez mais sustentável. Veja, a antropologia, ela estuda a cultura, ela estuda o homem, né? Ela vai estudar essas etnias, essas comunidades tradicionais, de forma que ela envolva o assunto da sustentabilidade, consequentemente. Então, eu vou ter um ambiente, né, um papel do meio ambiente como fator gerador de cultura também, consequentemente. O meio ambiente, ele vai me trazer resultados para que eu tenha cultura envolvida também aí, né, como resultado, tradições, hábitos, costumes advindos de um meio natural antes já existente. Então, eu vou ter essa relação entre antropologia e sustentabilidade, consequentemente. Esse desenvolvimento, né, vou ter que abordar, para ter um desenvolvimento, eu vou ter que abordar, consequentemente, sustentabilidade, ecologia. E esse âmbito ecológico da antropologia vai me dar suporte nessa discussão, nessa visão, nessa relação entre o homem versus natureza. Veja, a gente até coloca versus natureza, porque fica muitas vezes uma situação o homem em face da natureza, mas na verdade é o homem e a natureza, né? O correto de se pensar e de se agir, né? De se praticar. Uma experiência pessoal, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, essa Boticário aqui de Abaetetuba aceita materiais recicláveis. E eu não fazia a mínima ideia, creio eu que todas as lojas da Boticário aceitem. É besteira, gente, mas me deu a louca da reciclagem. A gente até coloca como loucura porque a gente vai de contramão ao que o mundo pratica, né? Então, eu fiquei juntando um monte de vidro de tudo, de perfume, até de água sanitária, né? De tudo que vocês podem imaginar. Lá tinha vidro de álcool, um monte de álcool 70, que eu creio que vocês já devam ter usado na casa de vocês. E juntei tudo e fui igual. Tinha livros antigos que não tinha mais como ser usado, legislações que já estão ultrapassadas. Todo mundo me olhando na rua e eu estava levando lá 2 sacolões de um monte de coisa, de vidro, de papel, de tudo, caixa. E eu cheguei, a moça tomou até um susto. Porque não é um hábito, né, muitas vezes. E quando há, já é voltado para uma questão econômica, social, da realidade do país. Por que o Brasil está entre os primeiros no índice de reciclagem? Já é por conta de um outro desdobramento antropológico a ser estudado, por conta de uma situação econômica, financeira, que já está envolvendo uma questão política. Então, veja, tudo está entrelaçado. Daí a ideia de nós entendermos a importância do estudo da antropologia e dessas comunidades tradicionais, do entendimento cultural, para que a gente monte justamente outro elemento a favor da garantia do meio ambiente sustentável. Deu para entender? E tudo isso está envolvido, está relacionado. Então, a sustentabilidade,
ela vai representar essa qualidade de vida, né? Esse modo de vida sustentável, se manter estável por um longo tempo, pelo menos, né? De criarmos um parâmetro mínimo, né? Um mínimo existencial aí ambiental, digamos assim. Então, eu vou ter que tratar sempre das relações do homem com a sua cultura e como ele vê esse relativismo cultural, para que eu trate o meio ambiente, né, com um principal, como um propósito principal, para que eu encontre esses caminhos de manter esse meio ambiente saudável da melhor forma possível, né, para que eu afaste esses riscos do meio ambiente. Então, eu vou tentar manter um crescimento econômico, uma evolução para uma sociedade mais igualitária, o exemplo que eu falei para vocês do alto índice de reciclagem, que já é em virtude de uma economia, né, de uma problemática social, de problemas sociais do país. Então, eu vou ter que lidar com saídas possíveis dentro do meu rol de problemáticas aqui no meu país. Então, para isso, a antropologia vai ser mais uma das armas para que eu lute em favor dessa garantia do meio ambiente. Então, eu vou ter que tratar de teorias, muitas vezes, que vão envolver ali esse desenvolvimento sustentável, né? Para que eu tenha, por exemplo, quando eu trato de Professora, capitalismo, aí eu falo de marxismo, e aí eu vou lidando com essas correntes para que eu entenda como essas culturas foram formadas. Pode falar. é, a sua imagem está travando um pouquinho e eu só queria chamar assim, a sua atenção um pouquinho para avisar sobre a ausência da Raina. É porque ela foi para a UPA com a mãe dela, que a mãe dela não estava se sentindo bem, e ela foi acompanhar a mãe dela até lá na UPA. Aí ela não tem como assistir a aula agora. Aí ela pediu para mim justificar. Tá ok. Em detrimento disso, vamos dar início aqui a um slide. A gente finalizando isso, a gente já finaliza a aula, tá ok? Gente, vamos falar um pouco sobre como a antropologia vai poder vai dizer respeito e considerar a cultura. A gente vai falar aqui justamente em prol de como ela vai poder lidar com esse âmbito ecológico. Então, ela vai contribuir consideravelmente, né, quando eu estudo cultura, tradições. Então, ela vai conhecer os papéis desses setores, dessas classes sociais, a produção cultural, né, em tela, como eu mencionei. Então, é que tanto a poluição quanto a depredação de recursos vão ser problemáticas ambientais que vão poder ser relativizados pela cultura. Eu vou ter que tratar aqui, por exemplo, indagações, o que é sujo e o que é limpo, né? Com relação à espécie de recurso que está em extinção. Então, vão ser perguntas, critérios que vão ser relativos ao estudo da cultura também. Eu vou estudar uma comunidade, o seu hábito, a sua cultura, e como ela lidar com o meio ambiente, por exemplo. Então, esse relativismo cultural é o quê? Eu não vou tratar uma cultura com um parâmetro de preconcebido. Eu vou olhar para o elemento ímpar dessa cultura e não julgá-la com relação a preconceitos estipulados anteriormente, né? Ficou até um pleonasmo vicioso, preconceitos estipulados anteriormente. Mas não vou tratar essa cultura com uma ideia já formada, um parâmetro já pré-concebido. Eu vou olhar ali o elemento ímpar dessa cultura. Então, eu tenho aqui um autor chamado, uma corrente boasiana, né? O nome do autor é Boas. A gente tem aqui o entendimento dele era justamente uma visão que a antropologia ela não pode se basear em conceitos biológicos, por exemplo.
Como assim ela não pode se basear em conceitos biológicos? Quando eu falo um exemplo de neocolonização, a Inglaterra lá pela África, pela Índia, eu não vou criar parâmetros de civilização pré-estipulado e dizer que aquela cultura ela é inferior à minha porque ela não tem hábitos e costumes iguais ao meu. Ela não cresceu biologicamente, não tem traços biológicos iguais ao meu, por isso ela é inferior, biologicamente falando. Ela não tem uma evolução biológica X para poder ser considerada civilizada, por exemplo. Então, ele era contra essas ideias, né? Que eram muito usadas com relação ao imperialismo, que nós até mencionamos na aula passada. Então, ele vai estudar mais a fundo essas comunidades e valorizar esse relativismo cultural, justamente por entender que cada cultura, cada tradição tem o seu valor ímpar ali, né? É mais um elemento que deve ser estudado com as suas peculiaridades, com os seus elementos internos, e não serem levados em conta em virtude de um conhecimento já pré-concebido. Por que a gente fala aqui desse meio ambiente? É justamente também entender a cultura com relação ao meio em que essas comunidades vivenciam, e a gente vai pegar alguns conceitos para entender como de boas, justamente esse relativismo cultural, em detrimento a esse elemento de preconceito já instalado na mente quando se trata de determinada cultura, quando se trata de determinada tradição. Então, aqui, por exemplo, nenhuma sociedade ela é superior à outra. As sociedades elas não podem ser comparadas. Daí o relativismo cultural. Então, a gente também tem outros autores aqui que tratam de problemas ecológicos e com relação a esse estudo da relação natureza-sociedade, né? Aí apresentando alguns posicionamentos, aí aqui eu coloquei o nome deles para vocês. Então, eu vou ter sempre esse argumento do relativismo social, antropologicamente falando, como um critério, né? Para que eu trate dessas medições, dessas comparações de sustentabilidade, né? Então, do que é certo, do que é errado. Essa cultura ela não age bem, por exemplo, a cultura indígena tem aquele hábito lá quando os meninos chegam em determinada idade e aí tem que colocar formigas no corpo no intuito de ver se ele aguenta para ele poder ser considerado já né, alguém já com certo potencial ali na tribo. Então, quando eu falo dessa arma antropológica em favor do meio ambiente, eu vou proteger a natureza entendendo esse critério antropológico das sociedades. Vocês estão me entendendo? Eu vou entender as sociedades, eu vou entender o povo dessas comunidades tradicionais, por exemplo, os quilombolas, os indígenas, vou entender cada peculiaridade de forma ímpar, sem preconceitos, para que eu possa usar como uma arma de proteger o meio ambiente, para que eu entenda ali onde eu estou, o chão que eu estou pisando, né? O meio ambiente que eu estou pisando, e ali ver os hábitos desse povo, para que eu entenda esse meio ambiente, né? Esse estudo ecológico da antropologia vai se fazer presente aí. Então, eu vou tratar, né, dessa antropologia com esse esforço de escapar desse dilema entre equivalência de culturas, tipo, todas as culturas são iguais, todos os hábitos são iguais. Eu vou sempre fugir desse reflexo aí de equivalência, tá?
O que é, o quê? O que separa essa disjuntiva, quando eu falo o que separa, o que poderia ser considerado um obstáculo, aí aqui eu coloco o nome dos autores, é justamente um obstáculo porque eu crio um certo conservadorismo quando eu chego no momento de propor essas metas para o melhor desenvolvimento humano, porque isso vai me criar uma dificuldade de dialogar com as ciências envolvidas na prática desse desenvolvimento sustentável. Veja, quando eu estudo aqui essas culturas e essa possível equivalência entre elas, a antropologia ela vai tratar dessa vida, né? De planejar, de analisar politicamente. Então, ela vai ter o esforço de escapar dessa ideia de igualdade entre culturas. E aqui, isso vai ser mais um obstáculo, porque existe essa visão conservadora de analisar o homem de forma igual, por exemplo, se for para um melhor desenvolvimento humano. Então, sempre vai ter esses embates entre os posicionamentos antropológicos, porque se ao mesmo tempo eu posso querer defender que não há equivalência entre culturas, ao mesmo tempo eu vou, se for para um melhor desenvolvimento humano, aí já vai haver contradições, entende? É tudo um quebra-cabeças de entendimentos em torno da disciplina, posicionamentos, né? Então, eu vou ter aqui essa sustentação de um princípio do relativismo razoável, que vai ser o quê? Ele vai ter o sentido de reconhecer que não existe nenhuma sociedade que tenha vivido em perfeita harmonia, né, com o meio natural, por exemplo. Nenhuma civilização foi ecologicamente inocente, como diz aqui Gonzalez. É uma realidade, né, gente? Porque o homem, no decorrer da sociedade, ele sempre foi teve o foco de egocêntrico, né? De tentar a sua melhoria, suas necessidades pessoais para que ele fosse crescendo, e a natureza era só mais uma fonte que ele faz uso para isso. Então, sempre vai ter esse interesse, né, por essa comparação entre as sociedades, mesmo trazendo à tona esse relativismo cultural, porque sempre vai ter esse sopesamento. Determinada cultura agrediu mais, né, o meio ambiente, transformou mais o meio ambiente em que existiu do que a cultura Y. Então, sempre vai ter essas comparações, né, muitas vezes. Então, eu vou ter que estudar, né, esse exercício comparativo, ele vai ficar em torno ali de uma historicidade, né, que vai transcender a cultura. Ela vai lidar literalmente com a evolução dos seres humanos na sociedade no decorrer do tempo. Então, eu vou ter uma complexidade, de fato, muito grande quando eu trato dessas diferenças entre as sociedades, tanto de conotações negativas, quando eu falo dessa escola relativista, eu vou sempre trazer uma carga de alguma forma tentando ali escapar, tentando escapar dessa carga negativa, porque eu vou sempre me opor a essa comparação quando eu trato da escola relativista, né? Então, a partir do momento em que eu tento escapar de comparar as sociedades, eu vou estar sempre ali incorrendo nesse risco de ter essa conotação, de sempre querer me afastar dessa conotação negativa quando eu falo desse evolucionismo linear, que é justamente quando eu passo a tentar igualar as sociedades, tentar entender, deixando de forma equânime os passos em que evolucionistas que elas deram no decorrer do tempo, enfim.
Então, eu vou sempre ter uma complexidade muito grande aqui. Eu vou sempre ter uma acumulação de mudanças na sociedade muito grande. Então, vão ser gerações diferentes uma das outras. Eu vou sempre ter elementos muito complexos, né? Em reconhecer a unicidade da espécie humana, por exemplo. Então, eu vou sempre ter ali uma defesa do relativismo das culturas, ainda que eu fique sempre atento a esse perpassar de tempo, né, analisando a evolução das culturas. É sempre importante que eu reconheça esse relativismo entre as culturas. Cada uma teve o seu tempo, teve a sua forma de agir. Por exemplo, hoje a gente já tem uma característica, já tem hábitos totalmente, né, que a gente são tidos como civilizados, e outras culturas já têm outros hábitos, outra cultura, outra forma de proceder, né, de vestimenta, de como lidar com o meio natural. Entretanto, para elas, a gente que pode estar atrasado, tratando o nosso meio ambiente de uma forma como um lixo, quando eles, na verdade, se importam muito mais com esse elemento, por exemplo. Então, daí você pega essa questão antropológica do relativismo cultural, né? Quando eu analiso essa cultura como um processo, né? Com essa etnia, como ela perpassou no decorrer do tempo, me dando aí comportamentos históricos bem diferenciados para que eu identifique como essas culturas foram beneficiadas, como os comportamentos ocorreram no decorrer do tempo, como se deu essa experiência humana, né, no decorrer do tempo. Então, eu vou ter que reconsiderar sempre o elemento conceitual da cultura, né, me questionando de como foi que houve esse enfrentamento aí, natureza e cultura ao mesmo tempo. Eu vou entender essa relação, eu vou ter que entender essa tradição da antropologia de tentar explicar essa reprodução da cultura, como essa cultura ela se reproduz no decorrer do tempo. Quais são as noções para que eu entenda essa socialização, né? Como uma cultura transmitiu de uma geração para outra esse proceder com o meio ambiente, né? Como essas novas gerações vêm ganhando novos comportamentos também. Então, eu vou ter que sempre fazer essas comparações, mas sempre colocando ali esse relativismo cultural em pauta, né? Não deixando de considerar isso, fazer essa análise, mas levando em conta essas diferenciações. Então, quando eu falo aqui de etnocentrismo, eu vou sempre colocar ali, né? Eu não vou colocar uma etnia no centro de tudo como um parâmetro para que eu observe as demais etnias. Então, eu vou sempre fazer ali um juízo de valor com base na minha realidade, na comunidade, na cultura que eu estou ali enxergando, vislumbrando, e não impor preconceitos, né, que vão consumir tanto, que vão ostentar hábitos em detrimento de outras, aquela questão do se achar, né, mais civilizado, por exemplo, do que outra etnia. Então, é sempre o relativismo cultural posto em tela. Aí aqui eu coloco uns outros elementos que justamente me fazem analisar essa valoração de outras culturas. Porque, por exemplo, quando tu olha ao teu redor e coloca um monte de palavra em inglês nas placas, tu está se apropriando de linguagem que não é tua, de hábitos, de costumes que acabaram que não eram teus, que tu te apropriaste, tu exerceste ali a aculturação, né? Teve uma mudança cultural.
no processo de transmissão aí dessa cultura para outra. Então, tu acaba perdendo uma deculturação, a gente cita aqui, traços teus característicos. Ah, tu não toma mais o tacacá à tarde lá, tu vai lá no drive-thru e come um McLanche feliz. Então, tu sofreste ali uma aculturação, um hábito que não era, né, peculiar da sociedade, do meio ambiente em que tu vives. Então, a gente sempre vai falar desse enxertar de forma máxima capitalista, né, no mundo. Então, eu vou sempre trazer esse desaparecimento de sociedades primitivas em virtude desse capitalismo, em virtude dessas correntes políticas, econômicas que a gente mencionou anteriormente, que também fazem parte desse ver antropológico e desse entendimento. Então, eu vou ter que sempre entender, né, essa cultura e essa fragmentação da cultura em virtude desse sistema capitalista, né, me trazendo sempre muitas dúvidas do que foi a aculturação, onde houve essa falta, né, essa falta de valorização da sua própria cultura. E a antropologia, né, com relação a esse âmbito ecológico, ela vai sempre considerar esses processos de construção, dessas diferenças internas das sociedades. Ela sempre vai estudar a contemporaneidade, entendendo os seus traços de como ela chegou até aqui, como os hábitos estão modificados hoje, o porquê que eles estão modificados hoje. Vão tentar entender essas contradições, essas desigualdades das relações sociais. Então, esse é o papel da antropologia com relação ao meio ambiente a ser estudado. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de produção de cultura, que eu falo da toxicidade, né, dos Estados Unidos com relação a essa aculturação, por exemplo, que nessas últimas décadas vem colocando na mente das pessoas, né, determinadas formas de agir, de comer, de falar. Então, aí aqui a gente tem alguns exemplos de questões que foram acontecendo na sociedade em virtude desses hábitos aqui que foram vendidos e comprados por muitas sociedades, né? Aí aqui a gente fala de doenças, de questões políticas, financeiras, econômicas, acaba que tem também mais desigualdades sociais. Aí a gente também considera que questões, né, consideração dos efeitos não apenas de cada produto químico tornado isoladamente, a gente fala aqui também de elementos que vão fazer mal para o organismo, né, que a gente acaba tendo um conhecimento vindo de fora de forma pejorativa e não como deveria ser, só usando as questões positivamente, mas acaba se difundindo no mundo hábitos, costumes que não eram nossos. Resumidamente é isso. E aí aqui a gente traz alguns exemplos disso, tá? Esse material todo vai ser disponibilizado para vocês posteriormente. Eu não sei se travou, se vocês estavam me escutando normalmente, espero que sim, mas eu vou finalizar a aula por aqui. Nós conseguimos debater mais um tópico de antropologia. O que eu quero eu já tenho a chamada constado aqui, anotado os nomes das pessoas que estavam nos grupos em hermenêutica e já tem aqui um controle meu para isso. Vou gravar a aula aqui direitinho no computador, que muitas vezes demora, e eu vou passar para vocês posteriormente os materiais também, tá? Ok, professor. Como nós pegamos o horário do intervalo, a gente também vai
preciso fazer essas burocracias aqui, tá ok? Boa noite, tá, gente? Ok. Espero que vocês Boa noite a todos. estavam escutando tranquilamente e visualizando. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.